Qual é o pecado favorito do ser humano? Veja, vou repetir. Qual é o pecado favorito do ser humano? Eu não falei do ser religioso, eu não falei da cor da pessoa, da raça, da tribo, eu não falei aqui da opção sexual da pessoa, eu não falei da nacionalidade, não importa. Qualquer ser humano parece escolher esse pecado como o favorito. Eu já estive muito envolvido com a parte religiosa e a igreja, e já estive afastado dos caminhos de Deus e observei dos dois lados da história essa mesma decisão. Jesus chamou isso na Bíblia de fermento, o fermento dos fariseus. Quando Jesus falou disso, os discípulos pensaram que ele estava falando de fermento literal, porque eles não haviam comprado pão. E aí Jesus, com aquela paciência, teve que explicar para eles, olha, o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, esse é o pecado favorito do ser humano, a hipocrisia. E Jesus compara o fermento, porque ela fermenta mesmo, né? Ela cresce a coisa. Então, vou falar um pouco aqui do Brasil, porque é onde eu moro, é o povo que eu conheço melhor, meu próprio povo. Então, nós temos muitas coisas assim que daria para a gente ficar aqui horas, né? Eu falando algumas experiências, você me contando outras experiências, e talvez nós esconderíamos as nossas pessoais, né? As nossas experiências pessoais, quando nós somos hipócritas e nós mentimos para que ninguém descobrisse. Não é verdade? Bom, um exemplo, eu vejo aqui no Brasil, a pessoa diz assim, na Europa eles são muito porcos, eles não tomam banho todo dia. E aí o brasileiro dá a impressão que ele é limpinho, mas ele pode até tomar banho todo dia, eu sei que tem muita gente que não toma, mas diz que a primeira reclamação das esposas é maridos que não tomam banho todos os dias. Eu vi isso na televisão. Eu espero que seu marido tome. Mas então, nós falamos assim, o brasileiro toma banho todo dia. Tá. Aí o brasileiro, ele joga lixo na rua, à vontade. Na porta da minha casa tem um canteirinho pequeno. As pessoas passam ali e jogam lixo, como se fosse uma lixeira. E não é. Elas não podem levar o lixo para casa e jogar em casa, não. Tem que jogar ali. E joga de tudo, é máscara, agora a máscara está sendo pouco usada, né? Deu uma pausa. Jogaram máscara, jogaram massa de cigarro, jogaram garrafinha de iogurte, etc. Então, nós, até marmitex já jogaram, e não tem nenhum lugar que vende marmitex aqui perto, porque a pessoa veio de longe comendo e, pronto, está aqui a lixeira. E essa mesma pessoa que joga lixo aqui, jogou, vou falar no plural, no passado, mas na verdade continua. Vamos falar no passado. Essas pessoas que jogaram lixo aqui no canteiro da minha casa, elas falam que o europeu é sujo, que não toma banho todo dia. Elas não admitem a sujeira delas, isso é uma hipocrisia. Uma grande hipocrisia que nós temos aqui é na área da política, né? Cada um defende um político. Eu não sei como o brasileiro, depois de apanhar tanto, ainda consegue defender um político, né? Na última briga entre Bolsonaro e Lula, né, a pessoa acha mesmo, né, que esses homens, eles nem dormem direito à noite pensando no povo, né, e como acabar com a fome do povo. Olha, se você estiver irritado comigo agora, me desculpe, eu acho que você deveria se informar melhor e deveria ter os olhos mais abertos. Essas pessoas não estão interessadas em nós, no povão. Todas as pessoas têm preço, eles têm um preço, eles pagam, a família deles estando bem, o resto eles vão empurrando com a barriga. E ainda quando fazem alguma coisa, batem no peito, eles fazem tudo com dinheiro público.
Não tiram R$ 100 do bolso deles para fazer um favor para alguém. É dinheiro público. Então, nós vamos vivendo assim, na hipocrisia, o nosso pecado preferido, né? Aí tem a pessoa que se diz honesta e justa, e aí quando chega na intimidade, ela não é tão justa assim. Quando o brasileiro fala que ele quer justiça e honestidade, que é o fim da corrupção no país, ele quer dizer o fim da corrupção dos políticos. Porque o fim da corrupção por completo, a maioria, quase, eu diria a maioria esmagadora do país, não quer justiça tão assim, né? Tão justo assim, não. Né? Você colocar uma banquinha de jornal, como tem na Europa, onde você é só abrir, você paga com a moeda ali, ninguém está vendo, dá para levar o jornal sem pagar? Leva. A pessoa leva. O brasileiro, mesmo quando ele não é ladrão, se ele acha um celular, ele diz que não é ladrão. Ele condena o ladrão, ele abomina. Mas se ele acha um celular, a maioria guarda o celular para si. É uma tentação tão grande. É uma alegria enorme. A pessoa é capaz de fazer uma festa. Olha, eu achei um celular. Não estava nem precisando, mas achou, né? Então, já tira logo o chip aí para o dono não telefonar para você. O vizinho esqueceu a chave no contato do carro. Ele é um trouxa. Como é que ele faz isso? Aí passou um cara e levou. Esse cara é ladrão? Não, mas esse cara estava precisando de dinheiro. Então, essa pessoa gosta de corrupção. Nós, brasileiros, não detestamos a corrupção. Por isso que ela não acaba. Nós não detestamos a sujeira. Por isso que ela não acaba. Estão entendendo? São várias coisas assim, semelhantes a essa. Se nós ficássemos incomodados com aquilo que é ruim no país, nós não teríamos quase nada de ruim nesse país. Mas nós não nos incomodamos. Como é que a favela vai me incomodar se eu não vivo na favela? Ah, deixa eles lá. Não tem água? Problema deles. Na minha casa tem. Não tem energia elétrica? Problema deles. Na minha casa tem. Vamos fazer uma passeata para que eles tenham uma vida melhor e todo o bairro vai. Não, vai os outros. Eu não vou, tenho mais o que fazer. Então, essas coisas que não nos incomodam, elas todas fazem parte disso que Jesus estava falando, que é da hipocrisia. Nós condenamos algumas coisas parcialmente, nós aceitamos outras coisas parcialmente, ou às vezes completamente. Eu conheci um homem religioso que ele condenava quem assistia jogo de futebol, mas ele não gostava de jogo de futebol. Então isso era muito fácil para ele. Isso chama-se obediência seletiva. Quando ele queria fazer alguma coisa que ele sabia que era condenável diante aos olhos de Deus, ele vinha com alguma desculpa. Então, na verdade, ele não estava preocupado com o que agrada a Deus, é que ele ficava enfesado de ver alguém assistindo futebol, porque ele achava que era fácil não assistir o futebol. Enquanto vários pecados que ele tinha, que outros não cometiam, ele arrumava uma desculpa dentro dessa hipocrisia para poder fazer o que é errado. O muito comum numa igreja é assim, a igreja tem regras, e a pessoa que tem autoridade na igreja, as pessoas, são várias, elas vão lá, repreendem o membro, não porque elas querem a justiça e o bom andamento, elas repreendem porque elas não gostam daquela pessoa e é uma boa oportunidade para dar um cutucão nessa pessoa. Ou dar uma bronca. Tá entendendo? Não é porque a pessoa quer a glória de Deus, né? Um exemplo disso na Bíblia foi, vocês conhecem bem a história, pegaram a mulher em adultério, levaram até Jesus, falaram assim, olha, mestre, não foram hipócritas, chamaram Jesus de mestre, mestre, essa mulher foi pega em adultério,
Moisés falou que ela tem que ser apedrejada. Eles não estavam preocupados com o que Moisés falou. Eles estavam preocupados em tirar a popularidade de Jesus e arrumar um problemão para Jesus. Porque se Jesus falasse assim, não, não apedreja não, vamos ter misericórdia, eles falam, ele não aceita a lei de Moisés. E se Jesus falasse, ué, então o que vocês estão esperando? Manda a pedra nela. Então aí ele estaria quebrando a lei do governo romano e ele iria preso. Vocês estão entendendo? Eles não tinham interesse nenhum em manter a lei de Deus, o respeito pela lei de Deus. Por isso, só pela graça de Deus, só pelo trabalho do Espírito Santo no coração humano é que ele consegue se livrar da hipocrisia. Quando nós não gostamos de uma pessoa, nós adoramos acusar os pecados da vida dela, não porque nós queremos que a lei de Deus seja exaltada, mas porque nós queremos destruir a reputação da pessoa. Muitas vezes os seres humanos se reúnem para falar mal de alguém, não porque eles prezam o correto e o certo, mas é porque eles querem que aquela pessoa seja defamada. Ok? Eu já contei uma história aqui, eu creio, um homem estava tendo estudo bíblico, e aí ele falou, escuta, mas Adão e Eva, eles tiveram filhos e filhas, certo? Certo, a Bíblia diz isso. Tá, e aí, como que eles puderam procriar? Por um período de tempo, Deus permitiu que irmãos e irmãs tivessem relacionamento, porque senão o mundo ia acabar ali com a morte deles. Eu não sei se você sabe, a genética daquelas pessoas na época era muito melhor que a nossa. Não ia sair um filho com um problema mental ou físico, porque a genética deles, simplesmente, há 6.000 anos atrás, não era igual à nossa, degenerada. Então, esse homem falou, mas que perversão, e falou mal da Bíblia. E ele era casado e estava adulterando com a vizinha. Então, o que ele queria mesmo era rebaixar a palavra de Deus, porque a esposa dele estava interessada, ela estava até querendo entrar para uma igreja, e ele não queria ir para dizer que ele era um homem inteligente e consagrado, até mais consagrado que Deus nesse caso, né? Ele achou que o plano de Deus era sujo e perverso, mas ele estava adulterando com a vizinha. Então, o ponto dele não era que ele queria exaltar a santidade da relação sexual. Não, não é isso. Ele queria desculpar o que ele estava fazendo de errado. O que ele queria mesmo, e não podia expor ali, é o seguinte, então, se eles fizeram isso, eu estou perdoado de ter relações com a vizinha, mas ele não podia falar isso. Ele não podia falar isso. Né? Nós reclamamos muito da corrupção dos políticos, mas se nós estivéssemos na posição deles, com as oportunidades de desviar dinheiro que eles têm, de serem comprados como eles são, nós rejeitaríamos? Nós não temos um preço? Será que seríamos facilmente corrompidos? Olha, eu conheço muita gente que critica os políticos da corrupção, mas essas pessoas, se tivessem a oportunidade, elas seriam corrompidas em breve, facilmente. Aliás, elas já teriam em mente essa possibilidade, né, de roubar, né? Quando a pessoa é eleita aqui no Brasil, a felicidade dela é algo super esquisito, né? Porque se ela fosse mesmo servir o povo, ela ia pegar um belo de um abacaxi, mas ela sabe que não. Ela sabe que ela vai ser privilegiada, né? Aposentadoria muito mais cedo, dinheiro para a família. Não tem um político que saia mais pobre do que quando ali chegou. Não tem um político que saia do seu cargo com menos dinheiro do que quando ali entrou. Então, muitos têm esse sonho, né, de estar lá e se corromper. Que Deus nos livre, como Jesus deseja. Ele desejou isso para os discípulos e ele deseja para nós,
Que Deus nos liberte da hipocrisia. Por favor, deixe o seu like em nosso canal. Nós precisamos crescer, precisamos que você se inscreva no canal, que você compartilhe com seus amigos, peça para eles se inscreverem no canal, para que nós possamos cada vez mais crescer, não só em números, mas eu quero crescer em espiritualidade, em poder ajudar as pessoas na área espiritual, em exaltar, acima de tudo, o nome de Deus. E Deus sabe, eu estou sendo sincero para vocês, que esse é o meu verdadeiro desejo em ter o canal. Em nome de Jesus. Amém.